O milionário chegou em casa, e no meio da chuva, sob uma manta fina e encharcada, um pequeno menino e um cachorro tremiam de frio. Era Pedro, seu filho de apenas 7 anos, e Max, o Golden Retriever que havia crescido junto com o garoto. O coração de Ricardo se apertou num instante. Ele saiu do carro sem pensar, a água batendo forte no terno, o vento jogando gotas geladas em seu rosto. Por um momento, ele achou que estava sonhando, que aquela cena não podia ser real. A mansão imponente atrás dele, as luzes refletindo nas poças d'água, o portão ainda se fechando lentamente. Tudo parecia um pesadelo montado para testar o limite de sua própria consciência. Mas não era sonho, era verdade. Seu filho estava ali, tremendo, o rosto pálido, o olhar perdido. Pedro gritou correndo até ele. O que aconteceu, filho? O menino mal conseguiu responder. A tia Carla trancou a porta, pai. Ela disse que a gente estava incomodando. Ricardo parou por um segundo, completamente imóvel, sentindo o sangue ferver nas veias. Max choramingou, tentando se aproximar, e foi nesse gesto simples, aquele olhar de lealdade e medo, que ele percebeu a gravidade daquilo tudo. A própria casa, símbolo de sucesso e poder, tinha se tornado uma prisão para o que ele mais amava. Ele pegou Pedro no colo, envolveu-o com o paletó e segurou Max pela coleira, levando-os para dentro. As portas automáticas se abriram com um bip suave, mas o que o esperava lá dentro era silêncio. Um silêncio pesado, cruel, que parecia gritar acusações. Ricardo deixou o filho no sofá, correu para buscar toalhas e cobertores, e quando voltou, Pedro ainda tremia, abraçando Max com força. O cachorro, molhado e arfando, tentava secar o rosto do menino com o focinho. Aquele gesto, tão simples, rasgou o coração de Ricardo. Ele se ajoelhou diante dos dois e, com a voz embargada, perguntou: "Quanto tempo vocês ficaram lá fora?" Pedro hesitou. "Acho que desde que começou a chover." Ricardo fechou os olhos e respirou fundo. A tempestade do lado de fora parecia pequena perto da que agora rugia dentro dele. O som de passos ecoou no andar de cima. Carla, sua cunhada, apareceu no topo da escada com uma expressão falsa de surpresa. "Ricardo, eu não sabia que você já tinha voltado." Ele ergueu o olhar devagar, a raiva contida na voz. "Não sabia? Então achou certo deixar uma criança de 7 anos e um cachorro lá fora debaixo de uma tempestade?" "Eu só quis dar uma lição," ela respondeu, tentando manter a compostura. "Eles estavam fazendo bagunça, sujando o corredor e..." "Chega!" Ele a interrompeu, a voz agora firme e gélida. "Pegue suas coisas. Agora." Carla tentou argumentar, mas o olhar de Ricardo era inegociável. Ela se virou, resmungando, e subiu as escadas, desaparecendo. Quando o som da porta do quarto dela se fechou, Ricardo se virou para o filho e se ajoelhou novamente. "Filho, eu prometo que isso nunca mais vai acontecer." Ele o envolveu num abraço forte. "Nunca mais." Pedro, ainda soluçando, apenas assentiu. Max encostou o focinho na perna de Ricardo, como se selasse aquele pacto silencioso. Aquela cena, simples e devastadora, marcou o início de algo novo na vida de Ricardo. Pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu que havia deixado o essencial escapar entre os dedos. A fortuna, as viagens, os negócios, nada fazia sentido diante do olhar assustado do próprio filho. Mais tarde, quando Pedro já dormia no quarto e Max deitava fielmente ao pé da cama, Ricardo ficou parado à porta, observando. O barulho da chuva lá fora ainda ecoava, mas dentro dele nascia um outro tipo de tempestade. A da culpa misturada com o desejo de mudar. Ele desceu até o escritório, passou os dedos pelos livros, pelas taças de cristal e pelas fotografias antigas. Uma em especial o fez parar. Era uma imagem de Pedro pequeno, rindo enquanto Max lambia seu rosto. Sofia, sua ex-esposa, estava ao lado, sorrindo. Aquela foto parecia de uma outra vida. Uma em que ele ainda sabia o que era estar presente. Foi ali, olhando para aquele retrato, que Ricardo tomou uma decisão silenciosa. Ele não seria mais o homem que chega tarde demais. Mas o que ele ainda não sabia é que aquela promessa seria testada de todas as formas possíveis. A noite chuvosa que começou com dor estava apenas abrindo as portas para algo muito maior. Um turbilhão de disputas, reencontros e verdades que ele nunca imaginou enfrentar. E antes que a história continue, eu te convido a ficar até o final. Você precisa ouvir tudo o que vem depois dessa noite.
porque o que parece apenas um erro vai se transformar em uma jornada de amor, justiça e transformação. Cada passo que Ricardo dará a partir de agora vai te provar que o verdadeiro valor da vida não está no que se conquista, mas no que se protege e aproveita. Se inscreve no canal agora. Faz isso de coração, porque eu quero te levar até o fim dessa história. Você vai se emocionar, vai se revoltar e vai entender por que uma chuva pode mudar o destino de uma família inteira. De volta à mansão, Ricardo apagou as luzes do escritório e olhou pela janela. O jardim estava alagado, as flores inclinadas pelo vento, e o portão ainda pingava das gotas pesadas que caíam minutos antes. Ele respirou fundo, sentindo um misto de arrependimento e esperança. Naquela madrugada, sentou-se na poltrona e ouviu o som tranquilo da respiração de Pedro vindo do andar de cima. Pela primeira vez, aquele som lhe pareceu o mais valioso de todos. Ele sabia que teria de reconstruir o lar, não com tijolos ou reformas, mas com gestos, tempo e amor. A tempestade que assolava a cidade começava a perder força, e o primeiro raio de sol apareceu tímido no horizonte. Ricardo sorriu de leve. A chuva havia passado, mas a transformação acabava de começar. O milionário que chegou em casa naquela noite não era mais o mesmo homem que havia saído semanas antes. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que a maior riqueza que se pode ter é o calor de quem te espera, mesmo na tempestade. Ricardo não conseguia tirar da mente a cena que acabara de presenciar. Cada detalhe da noite anterior parecia gravado em sua memória. Pedro encolhido sob a manta fina, Max tremendo, o vento cortante, a chuva impiedosa batendo em seu rosto enquanto ele corria para socorrê-los. Ele acordou naquela manhã com o coração acelerado, sentindo uma mistura de raiva, culpa e uma determinação renovada que nunca tinha experimentado antes. Não era apenas o abandono físico que o afetava, mas a percepção dolorosa de que alguém que deveria zelar por sua família havia falhado de forma imperdoável. Carla, sua cunhada, havia cruzado todos os limites e agora precisava responder por isso. Ele desceu as escadas ainda antes do sol surgir completamente, tomando cuidado para não acordar Pedro, que dormia profundamente após a noite tumultuada. Max o seguiu silenciosamente, apoiando o focinho em seu pé enquanto ele passava. O cachorro parecia sentir a tensão no ar. E Ricardo soube, naquele instante, que precisava agir com firmeza, mas sem perder a calma. Ele não podia simplesmente reagir com raiva. Precisava ser justo, decidido e proteger os que mais importavam. Carla estava na cozinha quando ele entrou. Ela parecia surpresa, mas não havia remorso em seus olhos. Tentou sorrir, um gesto forçado que não passou despercebido por Ricardo. "Bom dia, Ricardo." A voz dela soou artificial, tentando mascarar a tensão. "Eu estava só organizando algumas coisas antes do café." Ele respirou fundo, segurando a fúria que ameaçava dominá-lo. "Bom dia, Carla." Ele respondeu com firmeza. "Precisamos conversar sobre ontem à noite." O olhar dela se estreitou, e a expressão de arrogância deu lugar a um nervosismo contido. "Olha, eu só quis..." começou. Mas Ricardo a interrompeu. "Você trancou meu filho e meu cachorro do lado de fora na chuva. Não foi um acidente, foi uma escolha, e isso não pode se repetir." Sua voz estava baixa, carregada de raiva controlada. Pedro e Max merecem segurança, calor e carinho. Eles merecem alguém que os proteja, não que os use como estorvo. Carla engoliu em seco, tentando formular uma resposta, mas não havia defesa que pudesse justificar o que fez. Ricardo percebeu com uma clareza dolorosa que sua presença era a única barreira entre Pedro e situações como aquela. Não podia mais confiar nos outros para cuidar de sua família. Ele deu alguns passos em direção a ela, mantendo o olhar firme. "A partir de hoje, você não terá mais acesso à casa sem minha autorização." Sua decisão era irrevogável. "Quero que se retire imediatamente e nunca mais trate meu filho ou meu cachorro como você fez ontem." Carla hesitou, como se quisesse protestar, mas Ricardo não permitiu. Ela pegou suas coisas e saiu, fechando a porta atrás de si com um bater seco que ecoou pelo corredor. Ricardo permaneceu em silêncio por alguns minutos, sentindo a gravidade do que acabara de fazer. Ele havia expulsado alguém da própria casa, alguém que por muito tempo assumira um papel na vida de Pedro. Mas sabia que não havia escolha. Era uma questão de princípios, de proteção e de amor. Depois, voltou para Pedro,
que agora estava acordando, ainda sonolento, com os olhos marejados. Ricardo se sentou ao lado dele na cama e o envolveu em um abraço apertado, sentindo o calor do filho finalmente aquecê-lo. "Filho, você está bem?" perguntou, a voz embargada. "Eu prometo que nada disso vai acontecer de novo. Eu vou cuidar de você e de Max, sempre." Pedro se aconchegou no abraço do pai, sentindo a segurança que havia sido negada na noite anterior. Max se aproximou, encostando a cabeça no colo de Ricardo, como se confirmasse silenciosamente que a promessa seria cumprida. Aquele momento marcou uma virada importante. Ricardo percebeu que não podia mais se permitir a ausência, que a vida que levava com viagens intermináveis e compromissos inadiáveis precisava mudar. Ele precisava reorganizar suas prioridades, colocar sua família no centro de tudo. Não era apenas uma promessa para Pedro, era uma promessa para si mesmo. Ele passou o resto da manhã refletindo sobre sua própria falha como pai. Lembrou-se de todas as vezes em que escolheu negócios em vez de estar presente. De todas as noites em que Pedro dormiu sozinho. De todas as vezes em que Max ficou esperando por atenção que nunca veio. Sentiu uma pontada de arrependimento profundo, mas decidiu que não ficaria preso à culpa. A partir daquele momento, a ação seria sua resposta. Ricardo então chamou Pedro para tomar café da manhã, preparando algo simples, mas nutritivo, e sentou-se com ele à mesa. Conversaram, riram, e Pedro começou a se abrir sobre como se sentia com a ausência do pai, com a frieza de Carla e com a insegurança que havia sentido. Ricardo ouviu atentamente, absorvendo cada palavra, cada expressão, cada emoção. Não era apenas um diálogo. Era uma reconstrução de confiança que havia sido abalada. Depois do café, Ricardo passou algum tempo planejando como garantir que Pedro e Max estivessem sempre seguros. Pensou em contratar uma governanta confiável, em reorganizar a rotina da casa, em se envolver pessoalmente com cada detalhe da vida do filho. Ele sabia que palavras sozinhas não seriam suficientes. Precisava de ações concretas, visíveis, que mostrassem que sua prioridade havia mudado. No final da tarde, Ricardo levou Pedro e Max para um passeio curto pelo jardim, mesmo com o céu ainda nublado. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Mostrar que estava presente, que se importava, que assumia a responsabilidade de proteger e guiar. Pedro segurava a mão do pai, e Max corria ao redor deles, abanando o rabo, como se aprovasse silenciosamente a mudança. Naquela noite, enquanto Pedro dormia tranquilo, Ricardo permaneceu acordado, refletindo sobre as decisões que havia tomado. Expulsar Carla, envolver-se na vida do filho, priorizar a proteção e o amor, tudo isso era apenas o começo. Ele sabia que desafios maiores viriam pela frente, que não seria fácil manter a consistência, mas pela primeira vez sentiu que estava no caminho certo. Ele fez uma promessa silenciosa, quase um sussurro para si mesmo. Nada, e ninguém jamais ameaçaria a segurança e a felicidade de Pedro e Max enquanto ele estivesse por perto. Seria um pai presente, um guardião incansável, alguém que corrigiria seus próprios erros e garantiria que o filho crescesse cercado de amor, atenção e proteção. Aquele dia marcou o ponto de virada. Ricardo não era mais apenas um homem de negócios bem-sucedido. Era um pai determinado, consciente de suas falhas e comprometido a corrigi-las. E enquanto o silêncio da noite preenchia a mansão, ele finalmente compreendeu que a verdadeira riqueza não estava nos cofres nem nos contratos milionários, mas na segurança, no cuidado e no amor daqueles que mais importavam. Pedro dormia ao lado de Max, tranquilo, seguro, e Ricardo, olhando para eles, sentiu uma paz que não sentia há anos. Pela primeira vez, sabia que estava pronto para cumprir sua promessa. A transformação havia começado, e nada seria como antes. Essa noite marcada pela tempestade se tornou a primeira página de um novo capítulo. Um capítulo de proteção, presença e amor incondicional, onde Ricardo não seria mais apenas um espectador da vida do filho, mas o protagonista que garantiria que Pedro e Max nunca mais enfrentassem o mundo sozinhos. Após a noite em que Pedro e Max foram deixados à chuva, Ricardo acordou determinado a transformar completamente sua rotina. Ele sabia que palavras não seriam suficientes, que promessas precisavam se traduzir em ações concretas, visíveis e consistentes. A primeira medida foi reorganizar a vida da casa, garantindo que tudo ao redor de Pedro e do cachorro refletisse cuidado, segurança e amor. Não seria fácil. Anos de ausência não se corrigem em um dia,
e a mansão que antes era apenas uma expressão de riqueza, agora precisava se tornar um lar de verdade. Ricardo começou pelo essencial, a segurança e o bem-estar da criança e do animal. Decidiu contratar alguém de confiança para auxiliá-lo nas tarefas do dia a dia. Maria, uma governanta experiente e respeitada, entrou na casa trazendo não apenas competência, mas uma energia acolhedora capaz de equilibrar a disciplina com afeto. Ela não era apenas uma funcionária. Seria uma aliada de Ricardo na reconstrução da rotina familiar. Com Maria, Pedro teria acompanhamento constante, desde a organização do quarto até a alimentação e atividades extracurriculares. Max, por sua vez, teria supervisão e cuidados adequados, com horários de passeios e atenção diária que reforçassem o vínculo com a família. Depois de acertar a contratação, Ricardo concentrou-se na educação de Pedro. Ele sabia que um colégio de excelência poderia oferecer mais do que apenas conhecimento acadêmico. Traria segurança, oportunidades e um ambiente saudável para o filho crescer. Não se tratava de uma escolha motivada apenas pelo status, mas pela necessidade de fornecer a Pedro experiências completas, estimulantes e seguras. Ele visitou algumas instituições, conversou com diretores e professores, avaliou propostas de atividades extracurriculares, esportes e artes, tudo com o objetivo de oferecer ao filho uma educação integral. Pedro, ao perceber o cuidado do pai, começou a se sentir valorizado e protegido, uma sensação que havia estado ausente por tempo demais. Enquanto isso, Max se tornou uma prioridade silenciosa, mas constante. Ricardo não podia permitir que o cachorro fosse apenas mais um objeto na casa. Ele organizou horários específicos para passeios, brincadeiras e cuidados médicos regulares, certificando-se de que o animal tivesse atenção suficiente para se sentir parte da família, e não apenas um acessório de luxo. Cada momento com Max era uma oportunidade de reforçar laços, de ensinar responsabilidade a Pedro e de criar uma rotina de afeto e disciplina. Ricardo compreendeu que proteger Pedro incluía cuidar de tudo ao seu redor, e Max era parte essencial desse círculo de segurança e amor. Além da reorganização da casa e da rotina, Ricardo tomou uma decisão drástica quanto às suas viagens internacionais. Ele sabia que seu trabalho exigia presença, mas a ausência constante havia sido a raiz de muitos problemas. A partir daquele momento, ele estabeleceu limites claros. Compromissos de negócios deveriam ser planejados de forma a não interferir na vida familiar. A prioridade agora era Pedro. Cada decisão seria tomada considerando o impacto direto na segurança, conforto e felicidade do filho. Essa mudança radical em sua agenda exigiu negociação com sócios, reorganização de contratos e adaptação de equipes. Mas Ricardo estava determinado. Ele entendia que o tempo que dedicaria a Pedro e Max não tinha preço, nem poderia ser substituído por cifras. Ao longo das semanas seguintes, uma nova rotina começou a se formar. Pela manhã, Ricardo acordava cedo, ajudava Pedro a se preparar para o colégio e, quando possível, acompanhava-o até a porta da escola. Maria supervisionava o café da manhã, garantindo que tudo estivesse em ordem, enquanto Max recebia atenção e cuidados antes de começar seu próprio dia. A atenção aos detalhes, que antes era dedicada apenas aos negócios, agora se estendia ao cotidiano da família. Ricardo percebia a mudança em Pedro. Mais seguro, mais confiante e mais aberto ao diálogo. O menino sentia que finalmente havia alguém cuidando dele de verdade. Após a escola, Pedro participava das atividades extracurriculares, enquanto Ricardo e Maria garantiam que a casa estivesse organizada e que Max recebesse sua dose diária de atenção. Ricardo aproveitava esses momentos para revisar relatórios, tomar decisões de negócios e, principalmente, observar os pequenos detalhes que poderiam fortalecer o vínculo com o filho. Ele começou a perceber que a riqueza de uma família não se mede em números ou contratos, mas em tempo de qualidade, cuidado e presença ativa. Nos finais de semana, Ricardo planejava atividades especiais, passeios no parque, visitas a exposições, idas ao cinema e até pequenas viagens dentro de São Paulo. Cada atividade era cuidadosamente planejada para incluir Pedro e Max, reforçando o conceito de família unida e protegida. Ele percebeu que a presença constante e o engajamento emocional eram tão importantes quanto qualquer decisão financeira. A casa que antes parecia fria e distante, agora se enchia de risos, passos e latidos, cada som representando um progresso silencioso, mas firme. O impacto dessas mudanças não passou despercebido.
Pedro começou a dormir melhor, a se sentir mais confiante na escola e a se abrir com o pai sobre medos e sonhos. Max, por sua vez, mostrou sinais de felicidade e segurança, correndo pelo jardim, brincando com Pedro e respondendo de forma mais tranquila às novas regras e horários. Ricardo sentiu orgulho silencioso, entendendo que a disciplina e o carinho caminhavam lado a lado, criando um ambiente seguro e harmonioso. Ricardo também percebeu que, para manter essa transformação, precisaria de consistência. Cada decisão tomada, cada ação planejada, tinha que ser mantida com disciplina e dedicação. Ele criou um calendário familiar, com horários de estudo, lazer, passeios e cuidados, garantindo que Pedro e Max tivessem uma rotina estável, previsível e cheia de atenção. A segurança emocional do filho dependia desse cuidado contínuo, e Ricardo estava disposto a se dedicar integralmente a essa responsabilidade. Além disso, Ricardo começou a se envolver em pequenas tarefas do dia a dia que antes ignorava: preparar o café da manhã, brincar com Pedro, dar banho em Max, organizar os brinquedos e livros do filho. Cada gesto, por menor que parecesse, contribuía para fortalecer laços e demonstrar que a presença do pai não era temporária, mas uma prioridade real e duradoura. Ele percebeu que a verdadeira riqueza estava na constância do cuidado e não na efemeridade de conquistas materiais. Ao final de alguns meses, a transformação era evidente. A mansão, que antes parecia uma residência vazia e silenciosa, agora vibrava com vida. Risos ecoavam pelos corredores. Max corria alegremente pelo jardim e Pedro crescia seguro, confiante e feliz. Ricardo se sentia realizado de uma forma que nenhum contrato milionário jamais poderia proporcionar. A reorganização da vida não era apenas uma questão prática. Era a construção de um lar, de um ambiente seguro e cheio de amor, onde cada membro da família se sentia protegido e valorizado. Ricardo compreendeu que essa fase marcava o verdadeiro início de sua transformação como pai. Ele havia aprendido que presença, atenção e disciplina são tão essenciais quanto qualquer recurso financeiro. O amor e a dedicação se tornaram a base de sua rotina, e ele estava disposto a sustentar isso por toda a vida, garantindo que Pedro e Max nunca mais enfrentassem o mundo sozinhos. A reorganização da vida foi mais do que apenas mudanças práticas. Foi uma revolução silenciosa na forma como Ricardo se relacionava com sua família. Ele finalmente entendeu que sucesso real não se mede por riqueza ou status, mas pela capacidade de proteger, amar e estar presente para aqueles que mais importam. E assim, cada dia, cada gesto, cada rotina cuidadosamente planejada, se tornou parte de um legado que transcenderia qualquer patrimônio. Um legado de amor, segurança e família. Após meses de dedicação para reorganizar a vida de Pedro e Max, Ricardo começou a sentir que sua rotina finalmente encontrava equilíbrio. A presença constante, os cuidados diários e a atenção plena ao filho e ao cachorro trouxeram uma sensação de paz que ele não experimentava há anos. No entanto, essa estabilidade recém-conquistada não duraria para sempre sem enfrentar novos desafios. Logo veio o alerta. Sofia, sua ex-esposa, foi avisada por Carla sobre a situação e entrou com uma ação judicial pela guarda de Pedro e, por extensão, de Max, como integrante da casa. O telefonema chegou em um dia comum. Ricardo estava sentado no escritório, revisando relatórios de investimentos e contratos, quando a secretária o informou que uma correspondência urgente do Tribunal de Família aguardava sua assinatura. Ele abriu o envelope e, ao ler as primeiras linhas, sentiu uma pontada de surpresa e preocupação. Sofia alegava negligência paterna, afirmando que a ausência anterior de Ricardo demonstrava a incapacidade de cuidar de Pedro. Ela pedia a guarda exclusiva do filho e argumentava que Max deveria permanecer sob seu controle, alegando que o cachorro, apesar de ser parte da família, também precisava de supervisão adequada. Ricardo respirou fundo e sentiu a pressão crescer. Não era apenas uma questão de bens ou contratos, mas algo muito mais profundo: proteger Pedro e Max de acusações injustas e provar que sua mudança era real e concreta. Ele sabia que precisava agir com estratégia, reunir provas e construir uma defesa sólida que demonstrasse seu compromisso renovado com a família. A negligência alegada por Sofia não correspondia à realidade da dedicação diária que ele vinha oferecendo. O primeiro passo foi reunir documentação detalhada de tudo o que havia feito, desde que assumira a responsabilidade completa pela vida de Pedro e Max. Ele coletou registros médicos, boletins escolares,
relatórios de atividades extracurriculares e fotos que mostravam a evolução e o bem-estar do filho. Para Max, obteve registros veterinários completos, mostrando consultas regulares, vacinação, alimentação e cuidados especiais. Cada documento era um testemunho silencioso de que ele havia se tornado não apenas presente, mas responsável e comprometido. Ricardo contratou um advogado especializado em direito de família, um profissional com experiência em casos delicados e mediadores de conflito, para preparar a defesa. Juntos, eles revisaram cada detalhe, analisaram as alegações de Sofia e construíram uma narrativa coerente e convincente. Ricardo sabia que no tribunal não bastava ter razão. Era necessário provar com clareza que ele havia corrigido os erros do passado e estabelecido um ambiente seguro e amoroso para Pedro e Max. Enquanto isso, ele se preparava emocionalmente para o confronto. Sabia que não seria fácil enfrentar Sofia, que carregava ressentimentos antigos, nem lidar com Carla, cujo envolvimento havia precipitado a situação. A pressão aumentava, mas Ricardo se lembrava constantemente do motivo de tudo aquilo: Pedro e Max. Essa lembrança se tornou sua força, transformando o medo e a ansiedade em determinação firme. Ele também começou a documentar, com fotos e vídeos, os momentos de cuidado diário com Pedro e Max. As manhãs de preparo para a escola, os passeios pelo jardim, os momentos de estudo e brincadeiras, tudo foi registrado. Esses registros seriam essenciais para demonstrar que, longe das acusações, a vida de Pedro era saudável, protegida e cheia de atenção. Cada vídeo e cada foto contava uma história de amor e presença que não poderia ser ignorada. Ricardo percebeu que precisava envolver Maria, a governanta, como testemunha confiável. Ela acompanhava de perto todas as atividades de Pedro e Max e poderia confirmar a rotina estruturada e o comprometimento de Ricardo como pai. Além disso, ele entrou em contato com professores e coordenadores da escola, explicando a situação e solicitando cartas formais atestando o bom desempenho acadêmico, o comportamento do filho e o envolvimento positivo de Ricardo na vida escolar de Pedro. Cada documento, cada testemunho reforçava a narrativa de que a negligência alegada era infundada. Enquanto a defesa se fortalecia, Ricardo também começou a preparar Pedro para entender, de maneira delicada, o que estava acontecendo. Conversas curtas, explicações simples e muito carinho ajudaram o menino a não se sentir ameaçado ou culpado pela situação. Ele sabia que proteger o filho emocionalmente era tão importante quanto reunir provas legais. Max, como sempre, era um apoio silencioso e constante, oferecendo conforto nas horas de tensão. O prazo para apresentar a defesa no tribunal se aproximava rapidamente. Ricardo revisava cada documento, cada declaração, cada detalhe da rotina familiar para garantir que não houvesse falhas. Ele também conversou com Sofia de maneira direta, buscando uma aproximação pacífica e sinalizando que a prioridade era o bem-estar de Pedro, mas sem abrir mão da guarda. Sofia manteve a postura rígida, mas Ricardo percebeu que sua própria preparação tornava difícil qualquer argumento injusto ser aceito. No dia da entrega da documentação e início do processo formal, Ricardo sentiu uma mistura de tensão e confiança. Ele sabia que aquele seria apenas o primeiro passo em um caminho desafiador, mas estava preparado para mostrar, com fatos, fotos, vídeos e testemunhos, que Pedro e Max estavam seguros, felizes e bem cuidados. Mais do que provar sua capacidade legal, ele queria mostrar que seu compromisso emocional e diário com a família era real, profundo e inabalável. Enquanto aguardava o agendamento da audiência, Ricardo continuava a rotina diária de cuidado com Pedro e Max, reforçando ainda mais a consistência de sua presença. Cada café da manhã, cada passeio e cada estudo se tornavam mais do que hábitos. Eram provas vivas de que a negligência alegada não existia mais. Ele compreendeu que, para vencer a disputa judicial, seria necessário não apenas defender-se, mas também demonstrar de forma palpável que a mudança era verdadeira e duradoura. O advogado de Ricardo destacou que a chave para o sucesso seria a combinação de provas documentais, testemunhos de pessoas confiáveis e demonstração clara da rotina estruturada. Com isso, mesmo os argumentos de Sofia seriam neutralizados diante de fatos concretos. Ricardo, por sua vez, se sentia cada vez mais confiante, porque sabia que estava agindo não apenas por si mesmo, mas pelo bem-estar de Pedro e Max, e isso dava um sentido profundo a cada esforço realizado. Nos dias que se seguiram, Ricardo também começou a planejar estratégias de mediação, caso houvesse possibilidade de acordo. Ele desejava que Sofia tivesse contato com Pedro,
mas de maneira supervisionada e segura, para que o relacionamento fosse reconstruído gradualmente, sem colocar em risco o bem-estar do filho. A ideia era equilibrar justiça e proteção, permitindo visitas controladas, enquanto a guarda principal permanecia com ele. A tensão, embora presente, começou a dar lugar a uma sensação de controle. Ricardo entendia que a ameaça judicial era apenas mais um obstáculo a ser superado, e que cada ação tomada até então fortalecia sua posição. Mais importante, cada decisão era guiada por um princípio claro: garantir segurança, amor e estabilidade para Pedro e Max. E assim, a fase de ameaça judicial se desenrolou como um desafio inevitável, mas também como uma oportunidade para Ricardo provar, de maneira concreta e inegável, que havia se transformado. A negligência do passado não definiria o futuro de Pedro. Com planejamento, dedicação e coragem, ele estava pronto para enfrentar o tribunal e mostrar que a verdadeira guarda não se mede apenas por documentos, mas pelo cuidado diário, pelo amor constante e pela presença incondicional que ele agora oferecia à sua família. O dia da audiência finalmente chegou. Ricardo acordou cedo, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. Não era apenas mais uma obrigação legal. Era o momento em que precisaria provar, de forma irrefutável, que a mudança em sua vida não era temporária, mas uma transformação profunda e concreta. Pedro, agora mais confiante, se preparava para enfrentar o dia de forma tranquila, enquanto Max permanecia ao lado deles, como um escudo silencioso de lealdade e segurança. A mansão, que antes parecia um palco de ausência e descuido, agora exalava harmonia e preparação. No Fórum de São Paulo, Ricardo se encontrou com seu advogado, revisando os últimos detalhes. Cada documento, cada foto, cada relatório de rotina familiar seria apresentado como evidência de sua dedicação. Havia boletins escolares mostrando o desempenho acadêmico e o comportamento exemplar de Pedro, registros médicos detalhados de Max e declarações de Maria, a governanta, atestando a rotina estruturada e o cuidado diário que Ricardo dedicava ao filho e ao cachorro. Tudo estava pronto para demonstrar que a negligência alegada por Sofia não passava de um argumento falso, sustentado por Carla para criar instabilidade. Quando a audiência começou, Sofia entrou com expressão firme, tentando transmitir segurança. Mas o olhar de Ricardo era inabalável. Ele não estava ali apenas para reagir, mas para expor a verdade de maneira clara, objetiva e impactante. O juiz, atento e imparcial, observava cada detalhe, desde a postura dos envolvidos até a consistência das provas apresentadas. A tensão no ar era palpável, mas Ricardo mantinha a calma. Ele sabia que a força de sua defesa vinha da realidade, da vida cotidiana que ele havia reconstruído com amor e disciplina. O advogado de Ricardo começou apresentando o histórico de mudanças na rotina familiar. Mostrou ao juiz fotos de Pedro estudando, participando de atividades extracurriculares, brincando com Max e vivendo em um ambiente estruturado e seguro. Cada imagem contava uma história de dedicação, cuidado e presença contínua. Ricardo assistia silencioso, mas cada detalhe reforçava sua convicção. Ele estava fazendo a coisa certa, e agora o tribunal também veria isso. Em seguida vieram os registros escolares. Professores e coordenadores haviam preparado relatórios detalhados sobre o desempenho acadêmico de Pedro, seu comportamento exemplar e o envolvimento ativo de Ricardo em todas as etapas. O juiz folheou os documentos atentamente, fazendo perguntas precisas sobre frequência, notas e atividades complementares. Ricardo respondeu de forma firme, explicando cada decisão, cada participação, cada momento em que havia se dedicado integralmente ao filho. A clareza e a consistência de suas respostas eram evidentes. Depois, os registros veterinários de Max foram apresentados. Cada vacinação, cada consulta e cada check-up estava documentado. O advogado destacou como o cuidado com o cachorro refletia o cuidado paterno de Ricardo. Atenção, responsabilidade e compromisso com a rotina da casa. Max, sentado ao lado de Pedro, parecia compreender a importância do momento, permanecendo calmo e seguro, como se reforçasse silenciosamente cada argumento. O momento mais crucial da audiência, no entanto, foi a convocação de Maria, a governanta. Ela relatou detalhadamente a rotina diária de Pedro e Max, desde a manhã até o final do dia, confirmando a presença constante de Ricardo, seu envolvimento nas atividades do filho e a supervisão integral do cachorro. Cada detalhe reforçava a narrativa de que a negligência alegada não existia mais.
Ela descreveu como o menino participava de estudos, esportes, lazer e momentos de qualidade com o pai, enquanto Max recebia cuidados constantes e atenção diária. A consistência do testemunho trouxe ainda mais credibilidade à defesa. Quando chegou a vez de Sofia apresentar suas alegações, ficou evidente que suas acusações eram frágeis. Ela tentou questionar a capacidade de Ricardo com base em eventos passados, mas cada argumento era prontamente neutralizado pela documentação apresentada, pelos depoimentos e pela rotina consistente que Pedro e Max viviam. O juiz, atento, fez perguntas precisas, evidenciando as contradições no relato de Sofia e revelando que suas alegações careciam de fundamento. Durante toda a audiência, Ricardo manteve a postura firme, mas tranquila. Ele não precisava gritar ou demonstrar raiva. Sua presença, combinada com a preparação meticulosa e os fatos apresentados, falava por si só. O juiz observava cada detalhe, analisando não apenas os documentos, mas a coerência entre palavras, ações e provas. A cada momento ficava mais claro que Ricardo havia transformado sua vida, que a negligência era coisa do passado e que a guarda de Pedro e Max deveria permanecer com ele. Após horas de análise, questionamentos e depoimentos, o juiz anunciou sua decisão. Manteve a guarda de Pedro com Ricardo, reconhecendo o cuidado, a atenção e a transformação real que o pai havia implementado. Max também permaneceria sob sua responsabilidade, sendo considerado um integrante essencial da família. Sofia teria visitas supervisionadas, garantindo que pudesse participar da vida do filho de forma segura e controlada, mas sem comprometer o bem-estar da criança ou do cachorro. O alívio foi imediato. Ricardo respirou fundo, sentindo o peso da tensão desaparecer. Pedro, sentado ao lado dele, olhou para o pai com olhos brilhando, e Max abanou o rabo, como se entendesse que tudo estava finalmente seguro. A vitória não era apenas legal. Era emocional, moral e pessoal. Ricardo havia provado a si mesmo, a Pedro e ao tribunal, que a mudança era real, profunda e duradoura. No caminho de volta para casa, Ricardo refletiu sobre tudo o que havia acontecido. O processo havia sido exaustivo, mas necessário. Ele entendeu que proteger sua família exigia não apenas amor, mas também coragem, planejamento e determinação. A responsabilidade agora não era apenas manter Pedro seguro, mas também continuar sendo o pai presente, ativo e dedicado que havia se tornado. Chegando em casa, Ricardo sentou-se com Pedro e Max no jardim, observando o pôr do sol que iluminava a mansão com tons dourados e cálidos. Ele abraçou o filho e disse: "Filho, nós superamos isso juntos. E vamos continuar superando tudo, sempre." Pedro sorriu, abraçando o pai com confiança e gratidão. Max, deitado aos pés deles, parecia compreender a importância do momento, completando o círculo de segurança e amor que Ricardo havia construído. A audiência no tribunal marcou o clímax de uma jornada intensa, mas também o início de uma fase ainda mais significativa. Ricardo sabia que vencer legalmente era apenas parte do desafio. O verdadeiro trabalho era manter a harmonia, fortalecer os laços e garantir que Pedro crescesse seguro, feliz e amado. Max, fiel como sempre, continuaria sendo o elo silencioso entre pai e filho, lembrando a todos da importância da lealdade e da presença constante. A experiência no tribunal ensinou a Ricardo uma lição valiosa. Que verdade, dedicação e presença constante são capazes de superar acusações, desafios e mal-entendidos. A transformação dele não era passageira, e o compromisso com Pedro e Max não poderia ser questionado. A guarda mantida pelo juiz simbolizava mais do que legalidade. Representava confiança, responsabilidade e amor inabalável. Com a vitória em mãos, Ricardo voltou para casa com a certeza de que a família estava unida e protegida. Ele sabia que obstáculos ainda viriam, mas estava preparado para enfrentá-los com a mesma determinação, coragem e dedicação que haviam guiado cada passo até aquele momento. Pedro e Max agora estavam seguros, e Ricardo finalmente podia respirar tranquilo, ciente de que a verdadeira força de um pai está na presença, no cuidado e no amor constante, capazes de superar qualquer tempestade. Após a audiência, a vida de Ricardo passou por uma nova fase. Embora tivesse obtido a guarda de Pedro e Max, ele sabia que o desafio não estava encerrado. Sofia, sua ex-esposa, ainda fazia parte da equação, e era essencial lidar com ela de maneira estratégica e sensível para preservar o bem-estar do filho. Ricardo estava determinado a manter a estabilidade conquistada.
mas também a abrir espaço para que Sofia se reconectasse com Pedro, de forma segura e gradual. A experiência no tribunal havia ensinado a ele que o equilíbrio entre firmeza e empatia era fundamental para o futuro da família. Nos primeiros dias após a decisão, Sofia compareceu à casa para visitas supervisionadas, acompanhada de um mediador recomendado pelo tribunal. Ricardo fez questão de receber a ex-esposa de forma cordial, sem demonstrar ressentimento, mostrando ao filho que aquele contato poderia ser positivo e seguro. Pedro, inicialmente tímido, começou a se sentir mais à vontade com a presença da mãe, percebendo que podia compartilhar momentos sem medo ou conflito. Max, sempre atento, aproximava-se de Sofia de maneira cautelosa, mas receptiva, ajudando a criar um ambiente de conforto e confiança. Sofia, por sua vez, começou a perceber que Ricardo não estava apenas cumprindo as exigências legais, mas realmente havia mudado. A forma como ele se dedicava diariamente ao filho e ao cachorro, o cuidado com a rotina, a atenção aos detalhes e a consistência de seus gestos demonstravam uma transformação concreta. Aos poucos, ela começou a ajustar sua postura, deixando de lado a frieza e o distanciamento que antes marcavam sua relação com a família. O processo de aproximação era lento, mas perceptível, e Ricardo percebeu que podia facilitar essa reconciliação sem comprometer a segurança de Pedro. Ricardo organizou encontros planejados, que combinavam momentos de lazer, aprendizado e convívio saudável. Ele propôs atividades que permitissem a interação entre Pedro e Sofia de forma natural. Passeios curtos no parque, idas a museus e sessões de leitura conjunta. Cada atividade era cuidadosamente pensada para reforçar vínculos, permitir a comunicação positiva e demonstrar que a mãe podia estar presente sem criar tensão ou insegurança. Pedro, aos poucos, começou a valorizar esses momentos, percebendo que o amor e a atenção de ambos os pais eram compatíveis e complementares. Enquanto isso, Max continuava sendo uma presença constante, oferecendo o conforto silencioso e fortalecendo a sensação de segurança. O cachorro tornou-se, sem perceber, um elo que suavizava tensões e aproximava mãe e filho. Sofia passou a interagir com ele, aprendendo a respeitar seus horários e necessidades, o que contribuía para criar uma rotina harmoniosa dentro da casa. Ricardo observava atentamente, garantindo que tudo acontecesse de maneira equilibrada e que Pedro se sentisse protegido e valorizado em cada interação. Com o tempo, Sofia começou a assumir pequenas responsabilidades, como ajudar Pedro em atividades escolares supervisionadas ou participar de refeições em família. Essas ações, embora simples, tinham um significado profundo. Demonstravam que a reconciliação era possível e que a ex-esposa estava disposta a se envolver de forma construtiva. Ricardo, consciente de que a paciência era essencial, encorajava esses passos, mas mantinha limites claros, reforçando sempre que a segurança e o bem-estar de Pedro e Max eram prioridades absolutas. A rotina da família começou a se estabilizar de maneira gradual. Ricardo continuava presente, mantendo os cuidados com Pedro e Max, mas agora também incluía Sofia em atividades planejadas. A convivência supervisionada evoluiu para momentos de interação mais espontânea, com diálogos, risadas e aprendizados compartilhados. Pedro demonstrava entusiasmo em mostrar suas conquistas escolares, ensinar novos jogos a Max e participar de atividades junto com a mãe. Cada avanço reforçava a sensação de que a família poderia funcionar de forma saudável, mesmo após os conflitos do passado. Ricardo também percebeu que a estabilidade emocional de Pedro melhorava significativamente. O menino, que antes demonstrava insegurança e medo de rejeição, começou a se expressar com mais confiança. Ele compartilhou sentimentos, dúvidas e desejos com os pais, mostrando que a presença constante, aliada à reconciliação gradual, havia criado um ambiente seguro para seu desenvolvimento emocional. Max, fiel como sempre, permanecia como um companheiro silencioso, oferecendo apoio emocional constante e contribuindo para o equilíbrio familiar. Em meio a essa fase de reconstrução, desafios inesperados surgiram. Sofia enfrentou problemas de saúde que exigiram cuidados adicionais e apoio emocional da família. Ricardo assumiu um papel ativo, garantindo que o filho não fosse sobrecarregado, enquanto Max permanecia presente como consolo silencioso. Esses momentos difíceis reforçaram os laços familiares, mostrando a Pedro, Sofia e ao próprio Ricardo que a união e a colaboração eram essenciais para superar adversidades. O papel de Ricardo como pai
protetor e mediador tornou-se cada vez mais claro. Ele equilibrava a autoridade necessária para manter a segurança e a disciplina, com a sensibilidade para apoiar a reconciliação e fortalecer vínculos. Sofia, gradualmente mais participativa, começou a compreender que a colaboração, e não a disputa, era a chave para o bem-estar do filho. Pedro, percebendo essa harmonia, crescia seguro, confiante e feliz, consolidando a transformação iniciada meses antes. A convivência diária trouxe ainda mais mudanças positivas. Pedro passou a demonstrar responsabilidade em pequenas tarefas, cuidando de Max com autonomia e respeitando os horários e regras da casa. Sofia, vendo o progresso do filho e do cachorro, passou a valorizar os esforços de Ricardo e a compreender que a presença ativa e consistente do pai era crucial. Essa percepção ajudou a dissolver ressentimentos antigos e a construir uma nova base de confiança entre os pais, centrada no bem-estar da criança. Ricardo percebeu que o verdadeiro desafio não era apenas vencer batalhas judiciais, mas manter a consistência no dia a dia. Cada gesto, cada decisão e cada rotina cuidadosamente planejada se tornavam provas vivas de que a transformação era real. O ambiente familiar, antes marcado por tensões e afastamento, agora respirava harmonia, confiança e amor. Pedro se desenvolvia emocionalmente. Max florescia como parte da família. E Sofia passava a integrar o lar de maneira construtiva, mostrando que a redenção e a mudança eram possíveis. Com o passar do tempo, a família consolidou sua rotina. Momentos de lazer, estudo, brincadeiras e cuidados mútuos se tornaram normais, criando uma atmosfera de segurança e carinho. Pedro crescia com confiança, aprendendo valores como responsabilidade, empatia e colaboração. Max continuava como um elo silencioso de lealdade e proteção. Sofia, mais presente e participativa, encontrava espaço para reconstruir sua relação com o filho, agora sob supervisão e com limites claros, permitindo que a família se reestruturasse de forma saudável. Ricardo, ao refletir sobre esses meses de reconstrução, compreendeu que a verdadeira vitória não estava apenas na guarda conquistada no tribunal, mas na capacidade de transformar conflitos em oportunidades de crescimento, amor e reconciliação. Ele havia aprendido que disciplina, atenção e presença constante eram capazes de curar feridas antigas e criar um lar seguro e acolhedor. A fase pós-processo marcou, portanto, um ponto de virada definitivo. Pedro, Max, Ricardo e Sofia começaram a viver como uma família verdadeira, mesmo que diferente da idealizada inicialmente. O equilíbrio entre proteção, amor e participação ativa transformou a dinâmica familiar, mostrando que, mesmo após conflitos e desafios, era possível reconstruir laços e criar um ambiente seguro, saudável e feliz para todos. A consolidação dessa nova realidade não aconteceu de forma imediata, mas cada pequeno passo reforçou a confiança, a segurança e o afeto entre todos os membros da família. Ricardo percebeu que, embora os desafios continuassem, a dedicação, paciência e amor incondicional eram as ferramentas mais poderosas para garantir que Pedro crescesse protegido e amado, e que a família pudesse superar qualquer obstáculo juntos. Com o passar dos anos, a mansão em São Paulo se transformou em um verdadeiro lar. Pedro cresceu, deixando para trás o menino tímido e inseguro que, certa vez, havia sido deixado sob a chuva, e se tornou um adolescente curioso, cheio de energia, criatividade e uma paixão por ciências que fazia Ricardo se orgulhar a cada conversa e descoberta do filho. Max, embora mais velho, permanecia ao lado de Pedro como um guardião silencioso, fiel até os últimos fios de pelo, sempre presente em todos os momentos, correndo pelos corredores, abanando o rabo e lembrando a todos da importância da lealdade e do afeto incondicional. Ricardo, por sua vez, olhava para a família com a sensação de missão cumprida, mas também com aquela certeza divertida de que a vida sempre teria suas surpresas. Ele ainda era um milionário de negócios bem-sucedidos, mas a maior riqueza que carregava não se encontrava em contratos, investimentos ou cifras astronômicas. Estava nos olhares confiantes de Pedro, no ronronar de Max ao deitar ao lado do filho, e nos sorrisos sinceros de Sofia, que agora participava da vida da família de forma natural e equilibrada. Os finais de semana eram uma festa de risos, passeios e pequenas aventuras dentro e fora da mansão. Pedro adorava experimentar experiências científicas no jardim, com tubos de ensaio e pequenas reações que faziam Max pular assustado, mas logo relaxar e observar curioso.
Ricardo participava ativamente dessas atividades, misturando humor com ensinamentos, sempre criando momentos divertidos e educativos que fortaleciam ainda mais os laços familiares. Sofia, antes distante, agora ria das pequenas explosões de bicarbonato com vinagre, participando das experiências e até sugerindo desafios para o filho, mostrando que havia encontrado um espaço seguro e divertido dentro da nova dinâmica familiar. O dia a dia era cheio de pequenas competições e desafios. Pedro adorava desafiar o pai e a mãe em jogos de raciocínio ou corridas pelo jardim, enquanto Max participava como um árbitro leal e às vezes travesso, roubando bolas ou objetos no momento mais inesperado, arrancando risadas e tornando os momentos mais imprevisíveis e alegres. Ricardo sabia que essas pequenas travessuras eram tão importantes quanto os grandes projetos e conquistas. Construíam memórias, fortaleciam vínculos e tornavam a casa viva e cheia de energia. A saúde e o bem-estar continuavam sendo prioridade. Sofia, que havia passado por momentos difíceis anos atrás, agora tinha o apoio constante de Ricardo e Pedro, e Max continuava sendo o elo silencioso que equilibrava o ambiente. Ricardo aprendeu que o verdadeiro equilíbrio entre riqueza e felicidade não se mede em dinheiro, mas na capacidade de cuidar, apoiar e celebrar cada pequeno avanço da família. Houve momentos que desafiaram novamente a paciência e a criatividade de Ricardo. Pedro cresceu, entrou na adolescência e trouxe consigo novas necessidades, interesses e dúvidas. Havia discussões sobre horários, responsabilidades e escolhas, mas Ricardo sabia lidar com elas com equilíbrio e bom humor. Ele compreendia que ser um pai presente não significava ser perfeito, mas estar disponível para guiar, corrigir e principalmente ouvir. Max continuava ao lado, muitas vezes se tornando cúmplice silencioso das travessuras do adolescente, garantindo que a casa nunca perdesse a leveza e o riso. Em uma tarde de domingo, a família se reuniu no jardim para um churrasco improvisado, celebrando conquistas pequenas e grandes. O primeiro projeto de ciências de Pedro, a estabilidade conquistada por Sofia, a saúde e alegria de Max e a certeza de Ricardo de que a tempestade do passado havia se transformado em aprendizado e união. Entre risadas, brincadeiras e histórias contadas por Ricardo com exageros divertidos, ficou claro que a família havia encontrado seu próprio ritmo, onde cada um tinha seu espaço, mas todos estavam conectados pelo amor e pelo cuidado mútuo. Ricardo, com o olhar atento e o sorriso orgulhoso, percebeu que a vida tinha um jeito curioso de equilibrar situações. O menino que antes fora deixado sozinho sob a chuva, agora crescia seguro, amado e confiante. A mãe que inicialmente se mostrava distante, agora participava ativamente. E Max, sempre fiel, era o símbolo de que laços verdadeiros resistem ao tempo, às dificuldades e aos desafios do cotidiano. Cada um deles era a peça fundamental de um quebra-cabeça que, ao final, se encaixava de forma perfeita, cheia de cores, risos e pequenas surpresas. E foi nesse clima de alegria e reflexão que Ricardo percebeu algo importante. O sucesso verdadeiro não se mede apenas pelo que se conquista fora de casa, mas pelo que se constrói dentro dela. Ele entendeu que crises e desafios, por mais assustadores que pareçam, são oportunidades para fortalecer vínculos, corrigir erros e descobrir forças que antes pareciam escondidas. A tempestade que uma vez castigou Pedro e Max se tornou símbolo da transformação, lembrando que amor, dedicação e presença constante superam qualquer adversidade. Para fechar o dia, a família se reuniu na sala de estar, com Max deitado aos pés de Pedro, que ria das histórias engraçadas contadas pelo pai. Sofia sorriu ao ver o filho tão feliz, participando de brincadeiras e pequenas discussões que agora eram parte do aprendizado e crescimento. Ricardo observava a cena com um misto de nostalgia e humor, percebendo que a vida tinha seu jeito curioso de recompensar aqueles que lutam pelo que realmente importa. E enquanto a noite caía, com as luzes da mansão iluminando suavemente o jardim e o céu estrelado acima, Ricardo olhou para Pedro e Max e disse com uma leve risada: "Sabem, acho que nunca mais vamos deixar ninguém nos pegar desprevenidos na chuva, hein? Mas se acontecer, pelo menos estamos juntos. E isso faz toda a diferença." Pedro sorriu. Max abanou o rabo e Sofia apenas riu, confirmando que depois de tantos desafios, a família estava finalmente completa e feliz. Antes de encerrar este capítulo, quero te fazer um convite especial. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora.
Inscreva-se para acompanhar histórias emocionantes, cheias de surpresas, aprendizados e momentos divertidos como este. Cada episódio é pensado para te levar junto nessa jornada, mostrando que amor, presença e coragem podem transformar qualquer situação. E assim termina nossa história, mas com a certeza de que a vida continua, cheia de aventuras, risos e momentos inesperados. Ricardo, Pedro, Max e Sofia seguirão vivendo suas descobertas diárias, aprendendo e se divertindo juntos, provando que laços fortes e amor verdadeiro são capazes de superar qualquer tempestade, e que no final das contas, o sucesso é medido pelo calor de quem te espera em casa. Então, não esqueça. Inscreva-se no canal. Acompanhe cada capítulo dessa jornada emocionante e prepare-se para se surpreender com as histórias que ainda virão. Porque se há algo que aprendemos com Ricardo, Pedro, Max e Sofia, é que a vida sempre guarda surpresas incríveis, e o amor, a dedicação e a presença podem transformar tudo.